Coração triste pela falta de um amor que esquecido está. Tu te esqueces que Jesus morreu pra te salvar, entregando a própria vida numa cruz. Eu sei que sofres, porque esse amor que sentes não tem santidade. Tu procura onde é trevas a felicidade. Não encontras porque longe do Senhor está. Existe um Deus que por você tem o mais puro e lindo amor. É só você acreditar, sentindo esse amor que eu sinto sempre que eu louvo ao Senhor. Existe um Deus que por você tem o mais puro e lindo amor. É só você acreditar, sentindo esse amor que eu sinto sempre que eu canto ao Senhor. Jesus, te peço para que nos abençoe nesta longa jornada, pois em ti reconhecemos nós não somos nada. Precisamos de tuas bênçãos para vencer. Existe um Deus que por você tem o mais puro e lindo amor. É só você acreditar, sentindo esse amor que eu sinto sempre que eu canto ao Senhor. Existe um Deus que por você tem o mais puro e lindo amor. É só você acreditar, sentindo esse amor que eu sinto sempre que eu canto ao Senhor. Que eu sinto sempre que eu canto ao Senhor. Deus sabe o que está no homem. Você sabe por que Jesus pediu água à mulher samaritana? Com aquilo ele estava rompendo uma barreira, rompendo tradição, contrariando ordens.
Ele sabia o que estava nela. Você sabe por que Jesus entrou na casa de Zaqueu? Ele sabia o que estava nele. E você pode continuar fazendo esta pergunta através das Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse. E sempre você vai encontrar. Ele sabia o que estava nela. Ele sabia o que estava nele. Tanto de bem como de mal. Mas muito especialmente a semente. João disse no seu Evangelho, capítulo 2, verso 25, a respeito de Jesus Cristo, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, telefonasse para ele, escrevesse para ele, fizesse uma reuniãozinha à parte com ele, acerca de quem quer que seja, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a razão de vivermos complicados, enredados, envolvidos com negócio alheio, é justamente a falta de ciência, a falta de conhecimento de que, antes de tudo, Deus é onisciente, onipresente e onipotente, e não necessita que alguém testifique do homem, porque ele bem sabe o que há no homem. Ele bem sabe o que há neste homem tão bem apresentável e que pode bater no peito e dizer: eu nunca fiz isto, eu nunca fiz aquilo, e minha família é original, é genuína, eu nunca matei, nunca roubei, nunca prostituí. Mas ele sabe perfeitamente o que está neste tipo. E sabe o que está também naquele pobre, publicano, pecador, que nem sequer pode levantar os olhos para cima, cabisbaixo, pede misericórdia. Antes de tudo, você deve crer que você é uma semente. E se tiver uma fé no coração, dada por Deus, não por uma igreja, que você é uma semente de Deus, a única coisa que leva essa semente a germinar e frutificar e se manifestar é a mensagem do dia. Esta é a água, é a chuva do tempo. Agora, ouvintes, vamos observar uma coisa muito profunda e importante, para assim estabilizarmos mais que é melhor nós importarmos com aquilo que Deus pensa de nós do que aquilo que o homem pensa, do que aquilo que o povo pensa, mesmo de bem ou de mal. Então estabilize-se nisto. Deus sabe o que está no homem. Vale a pena lembrarmos nesse instante da história daquele rapaz lá na França
que estava quase pondo fim em sua vida. E depois de recorrer aos grandes médicos de Paris, ele foi a um dos mais famosos. E aquele médico, por fim, disse para ele: vá assistir um espetáculo num determinado circo. Ali tem um palhaço que tem curado muita gente deste mal que você tem. Porque você está precisando de sorrir. Você está inibido, você está introvertido, você está preso dentro de você mesmo. Você está encarcerado. Você precisa de sorrir, de alegrar, de gritar, ter emoção. Vá ver aquele palhaço. E aquilo vai fazer muito bem para você. Grande foi a surpresa daquele médico quando aquele rapaz se pôs de pé e disse: doutor, aquele palhaço sou eu. Ninguém mais sabia do que ele próprio quem era ele, o que estava nele. Só Deus e ele sabia. Enquanto ele estava enriquecendo a muitos, ele estava se empobrecendo, como pobre enriquecendo a muitos. E ao próprio Senhor Jesus foi lançado o provérbio, ou saiu dele próprio. No lugar dos especuladores, daqueles que usariam isto: médico, cura-te a ti mesmo. Jesus sabia quem era ele. Por isso não podia evadir-se de sua missão. Moisés sabia quem era ele. Por isso jamais pôde negar ser um israelita, trocando o trono de Faraó para sofrer com o povo de Israel, o seu povo. Então você que está prestando atenção e está vivendo momentos idênticos, lembre-se que Moisés olhou sobre os filhos de Israel pela mesma janela que Faraó olhou. Faraó olhava para eles, para os filhos de Israel, e não via nada mais, nem nada menos do que um grupo de amassadores de barro, escravos, vencidos, escravos natos. Porém, Moisés, olhando pela mesma janela, via uma coisa muito diferente. Olhando pela mesma janela que Faraó olhava, via ali um povo escolhido de Deus. E Moisés sabia que eles tinham a promessa em si. Ele tinha discernimento do que havia naquele povo. Por isso jamais podia tê-lo como um povo escravo para sempre. Moisés não via com os mesmos olhos que Faraó via. E Pedro olhou para Jesus de uma maneira diferente, uma maneira completamente diferente até dos bons amigos. Muitos diziam: é demônio, é Beelzebu, é um bastardo. Mas haviam aqueles que gostavam e diziam: isto é um profeta, isso é Jeremias, isto é Elias. Se houvesse uma certa classe de gente da mensagem desta era lá, diria: isso é William Branham que ressuscitou. Nós estávamos esperando sua ressurreição. Mas Pedro
olhou de uma forma diferente, porque não foi através da carne e do sangue que ele olhou para ver o que estava no homem chamado Jesus. E sua boca abriu para falar o que era reto. Não importa que mais tarde fosse expulso, ouvindo palavras duras dizendo: para trás de mim, Satanás. Mas quando falou não através da carne e do sangue. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Oh, como isto deveria empolgar o povo de Deus. Como que os homens olham um verdadeiro ministério nesta era. Não importa a maneira que os olhos naturais olhem para o verdadeiro ministério, que anuncia a verdadeira mensagem. Eles têm que arrumar todos os meios para desacreditá-lo, diz o profeta na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, porque é inveja demais. A inveja é a falta de capacidade para realizar, para segurar o povo de uma maneira decente, de uma maneira correta. É falta de capacidade de ganhar com vida própria. Porque falta vida em si mesmos, falta confiança, falta crédito. A inveja é isto, e não importa o quanto tenho invejado do mensageiro desta era, porque toda a verdade, tudo que fizerem de correto, enquadra com a mensagem, enquadra com o mensageiro desta era, enquadra com o verdadeiro ministério. Toda fraqueza, toda falha, pode ser encontrada nele. Um homem falível e sujeito à morte entre as ferragens de um carro, para que muitos, milhares de milhares que o idolatravam, e que eram crentes apenas de cabeça, intelectuais, mentais, morressem. Mas, na verdade, nem todos puderam ver o homem como Deus via. Nem todos podem ver o homem como Deus vê. O rapaz que auxiliava Eliseu, vivia com Eliseu, dormia, comia, viajava, estava na alegria, nos apertos, na tristeza com Eliseu, via um exército poderoso, natural contra si, contra seu povo, contra Samaria. Mas Eliseu estava olhando pelos olhos de Deus e podia ver completamente diferente. Conta-se que um geólogo chegou num rancho, numa casa paupérrima, encontrou ali uma família pobre, miserável, com os filhos doentes, cheios de vermes, faltando alimentação, roupa, calçado, brincando com uma pedra. Ora, ele apanhou aquela pedra e disse para aquele pobre homem, pobre rico homem: você está nesta vida porque você não tem conhecimento. Seus filhos estão brincando com uma fortuna incalculável. Essa pedra vale milhões e milhões de dólares. Você é um homem multimilionário. Mas eles olhavam para aquela pedra e não podia ver nada, valor algum naquilo, e continuavam na miséria. Mas quando chegou um homem que podia ver o valor da pedra, então acabou a miséria da família. Oh, sim, chegou este homem. Chegou Elias na casa da viúva. Não falta azeite, não falta farinha.
embora possa vir até a morte, mas também haverá ressurreição. Isto é o que importa. Deus sabe que está em mim, que está em você. A semente eleita nunca se perderá. Somente creia em Deus e edifique sua fé na rocha, na mensagem verdadeira, através do verdadeiro ministério que Deus te deu. Eu na rocha me escondo e tenho paz. Quando a escura noite vem e o céu nublado está, eu na rocha me escondo e tenho paz. Se a tempestade tenho gozo, descanso e paz. Eu na rocha me escondo e tenho paz. Quem visse aquela pobre mulherzinha acendendo fogueira e lendo a Bíblia para Abraham Lincoln, sob o lume de uma fogueira, tão pobres, não diria que ali estava a mãe de um dos maiores presidentes que já houve no mundo, de um dos maiores homens que já houve no mundo. Quem visse aquela pequena Virgem Maria apanhando água no poço, jamais diria que seria ela visitada pelo anjo, mas Deus sabia o que estava nela. Quem visse aquela pobrezinha mulher, aquela mocinha que se casou aos 15 anos de idade, jamais pensava, jamais pudesse imaginar que ela seria a mãe do profeta desta era, o maior ministério que já pisou nessa terra. Quem vê esta pequena mocinha hoje, quem sabe, ninguém sabe o que ela trará ao mundo. Ela é desprezível. Quem vê esta igreja desprezada, atirem pedra nela, joguem pedra nela, desprezem-na, primas ricas. Vocês estão ricos de moral, vocês têm bom currículo, vocês têm tudo certo, seus filhos são bons, seus filhos preenchem os requisitos de 1 Timóteo 3, tudo está bem. Mas ninguém sabe de onde virá esse grande filho. Deus sabe. Ele te dá agora conhecimento para estar no que é verdadeiro e descansar nesta rocha. Deus te abençoe. Deus te cure. Deus te levante na fé. Ancore sua alma. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É verdade que essa não é a primeira vez que eu estou aqui, Senhor, para te pedir perdão, pois o bem que eu jurei fazer não consegui, mas o mal que eu não queria cometi. Me perdoe,
por quebrar nossa aliança, esquecer de tudo que por mim já fez. Vem e faz de novo em mim uma mudança. Quebra o vaso e amassa o barro outra vez. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida o teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Me perdoe por quebrar nossa aliança, esquecer de tudo que por mim já fez. Vem e faz de novo em mim uma mudança. Quebra o vaso e amassa o barro outra vez. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida o teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Para contra ti, Senhor, eu não pecar. Para contra ti, Senhor, eu não pecar.